Bem, queridos, semana passada nós tivemos a segunda parte da nossa exposição na primeira carta de João. E a segunda parte precisou ser dividida em parte A e parte B, porque, como eu tenho falado, a gente não está com pressa de lugar nenhum. Então nós vamos levar o tempo necessário para caminhar nessa carta maravilhosa, como em todo o texto que nós temos exposto, examinado da palavra de Deus. Lembrando que o tema principal da carta nós temos proposto é o seguinte: a firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança. A firmeza daquilo que cremos fundamenta a fé cristã que cresce em segurança, que é o slide que já podia estar sendo isso. Muito bem. Na verdade, ali é parte 2B. Esse, meus irmãos, é o tema da carta toda. Mas semana passada nós começamos a explorar a seguinte proposição: a obra de Cristo garante a base da comunhão de vidas perdoadas. E essa proposição se encontra no capítulo 1, do versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Mas para nós pegarmos o contexto, nós vamos ler do começo. Vamos ler todo o nosso texto. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos e vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Este foi o trecho da primeira mensagem, semana retrasada. Versículo 5 diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Na semana passada, amados, nós andamos em duas das 4 partes desse trecho do versículo 5 até o versículo 2 do capítulo 2, que nós destacamos aqui. E a primeira verdade que nós vimos semana passada foi o seguinte, no versículo 5: a comunhão entre cristãos deve basear-se na santidade de Deus. O relacionamento vem de um Deus santo e da santidade que nós herdamos dele. Não vem das nossas opiniões iguais, não vem porque acreditamos apenas ou defendemos as mesmas coisas, como muitas visões de igreja por aí. Não vem nem sequer, especialmente numa igreja multicultural como a nossa, como quase todo no Brasil, de uma unidade étnica. Existem umas igrejas no Brasil que são de alemães, de letos, existem igrejas coreanas, mas mesmo nessas igrejas que atendem a determinada comunidade étnica, o que os une é Deus, a santidade, o caráter de Deus, e não essas outras coisas. No versículo 6 e versículo 7 nós vimos o seguinte: a santidade de Deus, em segundo lugar, produz comunhão ao andarmos na luz. Então não é apenas algo herdado, mas vem de um procedimento, daquilo que vem das nossas escolhas diárias, das nossas opções diárias. Quando eu ando
com Deus em obediência, eu me aproximo do meu irmão, eu facilito o meu relacionamento, eu potencializo o meu relacionamento como igreja. O pecado, meus irmãos, ele não só, como diz Isaías, faz uma separação entre eu e Deus, quebra a minha comunhão com Deus, mas quebra também a minha comunhão com o meu irmão. Não é apenas um dano vertical, mas também um dano horizontal. Agora, no versículo 8, o autor vai continuar explicando a sua tese, e ele traz para nós essa noite a nossa terceira verdade, continuando as duas da semana passada. Lidar continuamente com o nosso pecado produz um andar na verdade. Lidar continuamente com o nosso pecado produz um andar na verdade. Meus irmãos, uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um cristão é aquilo que nós chamamos de uma consciência cauterizada. É aquela que se acostuma com o pecado, aquela que o pecado vira um lapdog, um cachorro de estimação, aquele cachorro de madame, né, que fica na bolsa, que fica no colo o tempo todo. E apesar que um cachorro de estimação seja uma coisa adorável, um pecado de estimação de maneira nenhuma é uma coisa adorável. E à medida que nós vamos caminhando nos anos de vida cristã, um cuidado que eu e você temos que tomar, isso é verdade para uma metade da nossa igreja, que já está aí nos 5, 6, 7, 8, 10 anos de vida cristã, é que nós comecemos a desprezar o impacto negativo que os pecadilhos têm na nossa vida. E aí nós começamos a nos convencer de maneira extremamente arrogante, de que, como eu não cometo nenhuma daquelas coisas enormes e grandes aberrações pecaminosas, as pequenas coisas da minha vida não têm lá tanto problema assim. No Antigo Testamento tem uma visão, meus irmãos, que o autor aconselha que nós tomemos cuidado com as raposinhas. Ele não aconselha sobre as raposonas, mas as pequenas coisas que vão ruindo, trazendo erosão aos relacionamentos e também ao nosso relacionamento espiritual com Deus e com os irmãos. Como é que nós caminhamos nessa verdade nesse texto? Versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Novamente, meus irmãos, a fórmula que acompanha esta sessão do capítulo 1, se afirmarmos, é uma fórmula, na partícula C, na verdade, de uma impossibilidade. É mais ou menos como se eu dissesse: se eu afirmar que sou um milionário, nem por isso eu sou. A mera afirmação disso não produz que isso é a verdade. Se eu afirmar que essa semana eu não tenho que trabalhar, eu engano a mim mesmo, porque eu vou ter que trabalhar. Se eu afirmar, ou se você afirmar, que essa semana, porque você ralou no Enem, você está dispensado das aulas, você está se enganando, porque essa semana você vai estudar, provavelmente de novo, que o vestibular está vindo aí. São afirmações falaciosas, mentirosas, são coisas que as pessoas falam para se convencer, mas sabem que não são verdade. E a verdade falsa aqui é: se afirmarmos que estamos sem pecado. Novamente, o interesse de João é endereçar o ensino dos hereges da sua época, que eles diziam, como nós explicávamos semana passada, que uma vez que o pecado é cometido no corpo, ele não afeta o seu espírito. O proto-gnosticismo, o docetismo brincavam com essa ideia. Então, quando o indivíduo ia lá com a prostituta, ele cometia aquele pecado no corpo, na carne, mas seu espírito não era afetado. E João está combatendo isso, meus irmãos, sem citar ou sem dar nome aos bois, mas endereçando a eles que isso não é verdade. Você está se enganando. O uso do pecado no singular aponta para a natureza pecaminosa, o princípio do pecado. Isso é algo interessante, meus irmãos, de observar nas cartas tanto de Paulo como de João, que aqui e acolá ele vai fazer a diferença entre o pecado e os pecados. Pastor, qual é a diferença? Ora, ninguém é condenado por causa dos seus pecados, mas principalmente porque nasceu no pecado, por causa da nossa natureza pecaminosa, que nos coloca debaixo da ira de Deus, que nos coloca separados de Deus desde o nascimento. O que o novo nascimento faz, o que a justificação pela fé faz, o que a propiciação de pecados faz, é lidar com a natureza pecaminosa, é lidar com a nossa condenação por causa do pecado e cancelar este débito,
cancelar esta dívida, tetelestai, está consumado, não existe mais a dívida, está quitada. Durante a nossa vida, meus irmãos, nós vamos lidar ainda com pecados, não tem como. É interessante que as pessoas na época pensavam que os iluminados, os que tinham maior conhecimento, eles estavam livres disso daí e tinham erradicado isso da nossa vida. Ora, eu e você sabemos que é muito bom conhecer quanto mais possível de Deus, não é verdade? Eu não sei você, mas a minha oração se torna mais significativa, o meu louvor se torna mais significativo. Ontem, quando nós estávamos voltando no carro da ordenação do irmão, agora pastor Edson Silva, eu e minha esposa conversávamos sobre a letra de uma música que estava cantando. Eu disse para ela que estava sendo dito em inglês, e eu falava que, sinceramente, uma letra profunda, uma letra bíblica, uma letra doutrinariamente densa e abençoadora, hoje, meus irmãos, me atrai muito mais do que cantar "Somos como naves espaciais a serviço do nosso rei", com todo respeito à banda que todo mundo gosta. Dizer: "Nada nas minhas mãos eu trago, somente a cruz me agarro, nu chego até ti, veste-me, Senhor". Faz, meus irmãos, encerra a fatura, vamos para casa que está entregue a mensagem. Da onde vem isso? De conhecer a palavra, de conhecer a Deus. Não obstante, isso não impede que o pecado ocorra na minha vida. Conhecimento por si só não produz santidade, não produz uma película protetora que me impeça, infelizmente, aqui e acolá, de cair. E portanto, meus irmãos, ele, tendo assim, pensavam os hereges, ele não poderia mais cometer os pecados, as manifestações externas da nossa natureza pecaminosa. Ora, tal coisa seria maravilhoso se fosse verdade. Mas o ensino apostólico, autoritativo e final que João nos traz, deixa claro que apenas nos enganamos com tal pensamento e fazemos o quê? Nos afastamos da verdade. Ou seja, meus irmãos, crer numa situação espiritual que não é verdadeira não produz proximidade com Deus, na verdade nos afasta. E o que isso lembra, meus irmãos? A moda que existe nas últimas 2 ou 3 décadas, nos últimos 10, 20 ou 30 anos, de que aquilo que você declara sobre a sua vida espiritual, porque afinal de contas, diz o ensino, suas palavras têm poder, automaticamente se torna verdade. Então, apenas o declarar: "Eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do rei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou herdeiro", automaticamente produz aquilo na minha vida. Ora, eu sim sou mais do que vencedor. Sim, nós somos filhos do rei, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo verdades bíblicas. Mas isso não impede, meus irmãos, em absoluto, que a minha vida precisa ser vivida em santidade, em dependência de Deus, em obediência à palavra de Deus. É olhar para a palavra como um espelho que revela, né, o alface no meu dente, que revela que eu fiz alguma coisa de errado com o meu cabelo, que revela que a maquiagem está fora do lugar, e consertar aquilo que o espelho demonstra. Obviamente seria muito lindo se fosse apenas um alface, um espinafre, ou a maquiagem, ou o cabelo espenteado, mas o que a palavra revela é o meu pecado. Ele precisa ser confrontado. Então, meus irmãos, diante da realidade que não tem como eu olhar para o espelho da palavra e dizer: "Isso não é verdade", porque afinal de contas eu estou me convencendo de que não é verdade, o pecado que está tão claro para mim não é assim. Se isso não adianta, o que eu devo fazer? Agora, meus irmãos, o autor traz o versículo talvez mais conhecido de toda essa carta: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça". Ele faz, meus irmãos, o contraponto do versículo 8. Não ignore o seu pecado, não finja que ele existe, lide com ele continuamente, encare. Seja homem, seja mulher, seja cristão, seja filho de Deus de verdade, para dizer: "Isto é uma realidade na minha vida". Não adianta maquiar, meus irmãos, uma vida pretensamente espiritual de roupa de domingo, se o meu coração está longe da obediência de Deus. Não adianta, meus irmãos, porque Deus sabe quem eu sou, Deus sabe o que acontece aqui dentro.
É como, inclusive, o pastor Paul Washer fala em uma das suas mensagens: se fosse possível filmar 24 horas dos seus pensamentos, você permitiria que fosse projetado na frente de toda a igreja? Eu vou responder por vocês e por mim: não. Pelo amor de tudo que for mais sagrado, não. Tem uns pecadores rindo para mim, eu sei que o seu também não. Porque nós não temos como esconder a verdade de quem nós somos de Deus. Se não podemos esconder, o que nós temos que fazer? O que ouvimos no versículo 8, meus irmãos, pode ser devastador, sem o versículo 9. Versículo 8 nos coloca lá embaixo: pare de mentir para si mesmo. O versículo 9 nos restaura de novo. Omitir a nossa condição nos afasta da luz e da verdade. E na verdade, quando não queremos ter o nosso pecado confrontado, evitamos a luz. É a historinha que eu contei semana passada da Catita, né? Ela acende a luz da cozinha, ela some, ela desaparece, porque ela obviamente sabe que a luz vai revelar onde ela está. Quando nós tínhamos ainda algumas de estimação na nossa casa, eram assim que elas se comportavam. Elas não ficavam lá dizendo assim: oi, que bom que você chegou na cozinha, dá para me alimentar? Elas fugiam, porque elas sabiam que uma vassoura ia voar em direção a elas. Mas depois que você tem um gato em casa, quase essas coisas desaparecem por completo. Ou seja, a luz revela aquele que não quer ser encontrado. Mas, se em lugar de negar o inegável, admitirmos, assumirmos, reconhecermos, confessarmos os nossos pecados, encontramos o que, meus irmãos? Perdão, justiça e purificação. Confessar os pecados é reconhecer duas coisas: a nossa natureza e a nossa prática. Confessar pecados é reconhecer primeiro a nossa natureza, é admitir que eu sou pecador. É, meus irmãos, a frase do publicano: tem misericórdia de mim, pecador. É não olhar: puxa vida, como eu prego, olha como eu toco, olha como eu aconselho, olha, puxa vida. É reconhecer que se não fosse graça, nada disso aconteceria. E nas vitórias que eu tenho tido sobre o pecado, elas são graça, porque a realidade da minha natureza continua presente. E segundo, a nossa prática. Natureza de pecador e a prática, porque cometemos e temos cometido pecado. Essa é a nossa história no passado, essa é a nossa história no futuro. Amados, na verdade, quando nós reconhecemos o tamanho da nossa luta contra a nossa natureza pecaminosa, o resultado disso é apreciar cada vez mais aquilo que foi feito na cruz do Calvário. É apreciar cada vez mais o que significa perdão de pecados. É apreciar cada vez mais o que significa graça, porque tudo isso nós só recebemos refletido naquilo que nós somos. Contei a vocês há um tempo atrás que grande parte da minha educação, inclusive da minha educação teológica, foi paga pelo trabalho dos meus pais vendendo semijoias. E muito tempo atrás eu cheguei na loja que eles montaram e eu perguntei por que as joias, semijoias, né, chapeado, folheado a ouro e prata, e depois aço também entrou em moda, por que sempre ela colocada num balcão escuro? O fundo era de feltro preto, ou azul bem escuro, marinho, ou vinho bem escuro. E eu me lembro que meus pais responderam: porque contra o fundo escuro, a coisa valiosa aparece mais. Meus irmãos, essa para mim é uma ilustração perfeita da graça de Deus contra o meu pecado. Quanto mais eu olho para quem eu sou, mais destaca quem Deus é. Dele ter, meus irmãos, me escolhido e lhe escolhido é para mim acima da minha capacidade de compreensão. De saber que Deus, antes de que houvesse pecado, olhou para o dia em que eu me entregaria a Ele. Ele já havia planejado aquele dia que Ele ia me chamar por sua soberana graça, é além da minha compreensão, mas não é além da minha gratidão. E a minha gratidão se traduz também em que eu identificarei o pecado da minha vida e eu agirei em relação a esse pecado, para que ele não se torne um pecado de estimação, um pecado presente em uma vida cauterizada. E tudo isso, meus irmãos, tem como pano de fundo, como garantia, melhor dizendo, a pessoa dele. O texto diz: ele é fiel. Eu confesso, ele vai perdoar, por quê? Porque ele é fiel.
Ele cumpre aquilo que ele promete. Tudo que ele falou sobre o Evangelho realizará na nossa vida, inclusive o perdão. Na nova aliança, em Jeremias 31, 34, nós lemos o seguinte: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Agora olha a última parte: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Às vezes nós não temos noção, meus irmãos, de como as pessoas andam ao nosso lado debaixo de culpa. Jack Wurtson, que é o fundador da organização Palavra da Vida, lá nos Estados Unidos, ele já está com o Senhor. Há muitos e muitos anos atrás estava em um acampamento nos Estados Unidos do Palavra da Vida, e uma jovem estava no culto e saiu. Ele percebeu isso, foi atrás dela e perguntou para ela porque ela estava tão abatida, tão triste, porque lá dentro estava sendo pregada uma mensagem evangelística. E ela falou assim: porque isso aí não é para mim. E uma jovem de 14, 15 anos, perguntada por Jack Wurtson por que aquilo não era para ela, ela começou a contar a sua vida de casos de prostituição, de abortos, 3, 4 abortos, e como ela se sentia a pior criatura do mundo. E o Jack começou a conversar com ela, um evangelista nato, sobre o perdão de Deus, sobre o que significava ter uma vida ou uma ficha completamente limpa diante de Deus por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. De que isso não era alguma coisa apenas que se falava, mas era uma coisa comprovada biblicamente, era a promessa de Deus para nós, como eu acabei de ler em Jeremias capítulo 31. E aquela jovem aquele dia pôde compreender o amor de Deus, pôde compreender a graça de Deus, e pôde entregar a sua vida a Cristo e começar uma vida nova ao lado do Senhor. O fato é, meus irmãos, que a justiça de Deus, ela não é para aqueles que têm pequenos débitos apenas, como se tal coisa fosse possível diante da santidade de Deus. É para qualquer um de nós. E talvez, meu irmão, você ainda carregue coisas do seu passado. Você já se encontrou com Cristo, a realidade do céu é para a sua vida, você sabe disso, mas talvez você ainda vive debaixo de algum peso. Talvez algo da sua adolescência, da sua juventude. Eu quero lhe desafiar hoje para olhar para a palavra de Deus e crer. Simplesmente isso. Como você olha para o manual do aparelho novo que você recebeu e o aparelho diz: coloque 110, porque se colocar 220 você vai queimar o aparelho, e você vai lá e coloca 110. Porque você crê naquilo que está escrito naquele manual. É ou não é? Ou por acaso você diz: não deve ser assim, deixa eu botar em 220 para ver. Você põe em 110. Olhe para a palavra de Deus na mesma simplicidade de fé, porque quem prometeu é muito mais capaz de cumprir do que o autor de um manual de um aparelho eletrônico. E ele disse para nós essa noite que a fidelidade dele é suficiente para que ele possa lhe perdoar. Tal fato é tão verdadeiro, meus irmãos, que Lutero, quando ouviu o Salmo 31, versículo 1, pela milionésima vez, teve seus olhos abertos para a justiça de Deus. Em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. Um homem que lutava com os seus pecados, com a sua limitação, com o fato de que não conseguia vencer os seus pecados, que não se achava digno, e realmente não era, mas que achava que nunca poderia ser aceito por Deus, percebeu que ele poderia ser aceito por Deus por causa daquilo que Cristo é, não por causa daquilo que ele porventura fosse. Livra-me segundo a tua justiça. O estranho, meus irmãos, é que nós ligamos justiça com punição e não com perdão. Se Deus é justo, Ele punirá. Mas o que nós esquecemos, meus irmãos, é que Ele já puniu há quase 2000 anos atrás. O que Ele realizou na cruz, amados, foi punir a seu Filho para que eu e você não fôssemos punidos. Por isso, amados, que quando eu resisto a confessar o meu pecado, a abandonar o meu pecado, quando eu resisto a acreditar no perdão de Deus, de certa forma eu estou dizendo: aquilo lá na cruz não valeu, pelo menos não para mim.
Mas quando, meu amado, eu entro no meu quarto, me humilho na presença do Senhor, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador, porque a cruz também valeu para mim. O sangue foi por mim também. Não mereço não, mas foi por mim, foi por você. E eu recebo essa verdade, como ela realmente é, de Deus para a minha vida. Eu posso viver em liberdade. Meus amados, é isso que Paulo diz quando ele diz: para a liberdade foi que Cristo os libertou. Quando ele diz: vocês são livres, não se colocam debaixo de julgo. Felizmente nós vivemos numa geração em que o pessoal diz lá: aqui está dizendo que eu sou livre, então vou começar a pular que nem um doido, vou começar a cantar que nem um maluco, porque eu sou livre. Uma simples leitura do contexto, nós entenderíamos do que Paulo está falando. Livres do pecado, para sermos servos de Cristo. Então, meu amado, livre, eu e você não somos, porque nós temos um Senhor, porque nós temos um dono. Ele não nos libertou para irmos para qualquer lugar, ele libertou para sermos dele. Como a história que se conta que Abraham Lincoln, antes da libertação dos escravos nos Estados Unidos, passou por um mercado, revoltado com a cena que via, e ele viu uma jovem, uma menina, início da sua adolescência ali, e perguntou ao mercador de escravos: quanto é o preço por essa menina? E o mercador disse: senhor presidente, para o senhor não é nada. Ele disse: não, diga o seu preço. O mercador deu o preço. Ele pagou o que custava aquela escrava, aquela menina. Quando ela chegou, ordenou que os grilhões fossem tirados, as amarras fossem tiradas. Ele abaixou, colocou-se no nível dos olhos da menina e disse: qual é o seu nome? Ela disse: eu vou mandar fazer a sua carta, a partir de hoje você é livre. E a menina olhou para ele e disse: senhor, você quer dizer que eu posso ir para onde eu queira? E Abraham Lincoln disse: sim, você não é mais uma escrava, você é livre. E aquela menina disse para aquele presidente: então eu quero ir com o Senhor. Esta é a liberdade, meus amados, para a qual Cristo nos libertou. Ele quebra os grilhões do pecado, Ele tira as amarras da nossa vida. Que alternativa eu tenho a não ser dizer: então eu quero ir com o Senhor, então eu quero lhe seguir todos os dias da minha vida. Eu quero que meus filhos lhe sigam também, eu quero que meus amigos lhe sigam também, eu quero falar para as pessoas do que é lhe seguir, porque eu não conheço ninguém que possa me libertar como Ele me libertou. O texto continua, meus irmãos, depois do versículo maravilhoso, versículo 10, volta a endereçar os ensinos errados que esse povo está recebendo. Ele diz: se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. De certa forma ele repete a acusação do versículo 8. Por quê? Porque aqui ele começa a endurecer o seu discurso, porque o seu povo, o povo que provavelmente ele tinha gerado em Cristo a muitos deles, e muitos ele tinha discipulado, muitos ele tinha ensinado, pastoreado, está sendo desviado da verdade. Então ele termina o capítulo com uma nota dura. Este ensino herético aponta para uma vida não regenerada. Aquele que insiste nessa mentira, que vocês estão sendo seduzidos a insistir, eles não têm uma vida regenerada. A vida no Espírito, meus irmãos, compreende ser submetido à obra do Espírito. Quando ele diz: a sua palavra não está em nós, ele não está se referindo apenas a uma ignorância das Escrituras, mas ao fato de que a palavra da vida, que ele está falando no começo do capítulo, não está presente na vida dessas pessoas. Eu acho interessante, meus irmãos, porque se Paulo, João, Pedro, Judas fosse escrever algum blog apologético nos nossos dias, os comentários seriam apenas do tipo: não julguem as pessoas, vocês são arrogantes. E quando nós vemos, meus irmãos, eles são deveras duros, agudos, incisivos, em que ele diz: vocês que insistem nesse ensino não têm a palavra, não têm Cristo em vocês, não são regenerados, não nasceram de novo ainda. Ou seja, eles não conheceram a verdade
de João 16, versículo 7 e versículo 8: mas eu lhes afirmo que, para o bem de vocês, eu vou. E se eu não for, o conselheiro, o consolador, o Paráclitos, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, por simples lógica bíblica, se o indivíduo chega ao ponto de afirmar que não comete pecado, e todos nós pecamos, ele demonstra que não está debaixo do agir do Espírito. E Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Veja bem, meus irmãos, essa é uma mensagem impopular em dias de igreja evangélica brasileira moderna. Porque o sujeito, ele faz um CD de arrocha gospel. Ai de você se disser que ele não é crente. Depois ele grava o terceiro DVD e já arrocha um PR na frente dele, porque agora ele é pastor. Ai de você se disser que aquilo não é comportamento de crente. Você é um intolerante, você é um arrogante, você se acha, você é um fundamentalista, você é um conservador. Todos os adjetivos que eu já recebi. Mais de uma vez. Quando, meus irmãos, as pessoas quiseram atrás de João Batista seguir o novo movimento espiritual que estava acontecendo, ele vira para eles e diz: raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Eu não sei, meus irmãos, mas acredito que o arrebatamento revelará quanta mentira se acreditou na igreja evangélica moderna. O arrebatamento revelará quanta gente foi iludida e enganada de que era de Deus e nunca foi, nunca pertenceu a Deus, simplesmente porque foram atrás de ensinos falsos, que lhe trouxeram uma falsa segurança que a palavra de Deus não lhes garante. Em vez de eles fazerem aquilo que a palavra diz, lidar continuamente com o seu pecado, para produzir um andar na verdade bíblica. Não é, meus irmãos, que o lidar produza a salvação, mas é uma prova de que eu tenho passado pela salvação. Porque o pecado me incomoda, porque eu não aceito a presença dele na minha vida. O pecado, perdão da palavra forte, me enoja. Eu não quero conviver com ele mais nem um instante. Lembrando, meus irmãos, que quando João escreveu, ele não usou capítulos e versículos. O contexto do que ele está falando tem a sua resposta nos 2 primeiros versículos do capítulo 2, onde nós temos nossa quarto e último ponto, ou quarta e última lição desta segunda mensagem, parte B. A obra completa de Cristo fundamenta a nossa santidade. A obra completa de Cristo fundamenta a nossa santidade. Versículo 1 do capítulo 2 começa com uma das saudações mais joaninas que pode haver. Joanina, ou seja, de João: meus filhinhos. Em seu característico estilo carinhoso, o apóstolo João começa essa última sessão chamando seus remetentes de meus filhinhos, Teknia Mu, ou seja, minhas pequenas crianças. É interessante que ele usa 7 vezes essa expressão, meus irmãos, e obviamente ele não estava falando apenas com criancinhas. É a forma carinhosa dele falar provavelmente com pessoas que eram até mais velhas que ele, mas que obviamente na fé não tinham como ser mais velhas que ele, sendo ele um dos primeiros apóstolos a ter sido chamado. João estabelece seu objetivo nesse trecho de 5 a 10, advertindo sobre a realidade do pecado. Não adianta dizer que ele não existe, nem que não cometemos. Nós chegamos agora ao ponto, meus irmãos, que o pecado é real, e é preciso que se confronte esse pecado. E agora, meus irmãos, depois de 5 a 10, ele vai falar de quem é que confronta ou que resolve o problema do nosso pecado. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque o perdão não vem simplesmente porque eu estou arrependido. O perdão não vem do meu ato de arrependimento. A justificação não vem do meu ato de arrependimento. Perceba a diferença.
A justificação vem do justificador. Da mesma maneira, meus irmãos, que não é a minha fé que produz alguma coisa, não é a minha oração que produz alguma coisa, é Deus, é aquele que não apenas me deu a minha fé, mas reage a ela, e aquele que responde à oração. Ora, como que isso acontece? Como é possível o pecado que é real ser perdoado? Ele já havia ensinado no versículo 9 que o remédio para o pecado é a confissão. Agora ele se concentra não no que nós devemos fazer, mas no que Cristo já fez, quem Ele é, o nosso intercessor e o nosso justificador. Agora um fato interessante, meus irmãos, sobre o versículo 1, é que a palavra que você tem na sua Bíblia traduzida como intercessor, é a mesma palavra que nós lemos lá em João para conselheiro ou consolador, que foi dada ao Espírito Santo, Paráclitos, a mesma palavra que é usada para o Espírito. O que significa essa palavra? Significa aquele que é chamado ao lado de, aquele que se põe ao lado. É como se eu estivesse diante de um juiz no tribunal e ele se coloca ao meu lado, como meu advogado, como meu intercessor, como meu consolador, como meu conselheiro. E é tão interessante, meus irmãos, a mesma palavra usada para a segunda e para a terceira pessoa da Trindade, para o Filho e para o Espírito. Ele é aquele, meus irmãos, que não apenas advoga, mas que defende a minha causa e traz a defesa, que é o que? O sacrifício dele mesmo. Pois o texto diz: temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa é a credencial dele. Ou seja, a confissão de pecado que eu fiz lá no versículo 9, ela só é ouvida, ela só é atendida, porque quem coloca o peso da validade é Cristo. Quem coloca o peso daquilo que ele fez foi Jesus, o justo. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque muitas vezes nós esquecemos que quando chegamos à presença de Deus, estamos chegando por causa dele. Que quando recebemos o perdão dos pecados, recebemos por causa dele. Quando chegamos a ele e somos aceitos diante do Pai, somos por causa dele. O autor de Hebreus, inclusive, explicando que Cristo era superior e muito superior às sombras do Antigo Testamento, ele exorta, ele convoca, ele desafia a sua audiência dizendo: cheguemo-nos ao trono de graça, pelo novo e vivo caminho que nos abriu pelo seu sangue. Ou seja, vamos chegar à presença de Deus, aonde as pessoas do Antigo Testamento não podiam chegar, no Santo dos Santos, por causa de Cristo, por causa dele. Tudo isso, meus irmãos, é importante, porque o diabo, o que ele vai tentar fazer na sua vida com a acusação dele, é destacar o quanto você não tem vivido em alguma área da sua vida aquilo que você deveria, aquilo que Cristo é, aquilo que está em sua palavra. E se você for na onda dele, se você for na acusação dele, você começa a se convencer de que aquilo que você tem feito de errado consegue, por alguma fórmula mágica e totalmente equivocada, ser superior àquilo que Cristo fez. Em outras palavras, nada do que aconteça na minha vida interromperá a ação de Deus na minha vida por causa de Cristo. Quando ele olha para mim, meu irmão, ele não vê, graças a Deus, o Joverci, ele vê a Cristo. Quando ele olha para você, ele não vê a você, ele vê a Cristo, os méritos dele, a graça dele sobre a sua vida. Pastor, mas eu ainda peco. Ora, Deus olhar para mim e ver a Cristo é a melhor motivação que eu possa ter para viver como Cristo, para andar na luz, como nós falamos na semana passada. Eu olho para a luz, eu olho para quem Cristo é e olho para aquilo que as trevas têm me oferecido. E aí eu tenho que lhe perguntar, meus irmãos, este aqui deu tudo por mim, a sua própria vida, derramou o seu sangue por mim, pagou a penalidade, o preço que não era dele, era meu, ou eram meus, e ele me oferece para que eu ande com ele, nele, em Cristo, e viva nesta luz. Do lado de cá, nós temos a carne, a qual não deve ser devedor de nada. Nós temos o inimigo, que nunca fez absolutamente nada por nós. E nós temos um mundo
que não pode me oferecer nada que seja superior àquilo que Cristo oferece. Não obstante, aqui e acolá, em lugar do perdão, eu escolho a amargura. Em lugar do amor, eu escolho a raiva, a ira. Em lugar de pureza, santidade, eu escolho lascívia. Escolho os meus irmãos que eu faço, porque eu olho para aquilo que Cristo me oferece, mas prefiro aquilo que a carne, o mundo e o inimigo me oferecem. Escolhas. Eu sou da luz, eu vivo na luz, mas muitas vezes eu prefiro me comportar como Saul, me comportar como aquele que está nas trevas. A obra completa de Cristo precisa ser a nossa motivação para essa vida de santidade. No versículo 2 ele diz o seguinte: Ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, meus irmãos, agora muitos poderiam interceder por alguém culpado, muitos poderiam inocentar alguém culpado, mas apenas Cristo pode providenciar o que era necessário para que essa intercessão fosse possível. Ora, eu posso, de repente, chegar diante de Deus e interceder por você. Posso, mas eu não posso fazer nada pelo seu pecado. Estevão intercedeu pelas pessoas que estavam o apedrejando, não é verdade? Ele repetiu as mesmas palavras que o Senhor Jesus: Senhor Jesus, não impute a esses o pecado deles. Ele podia interceder, mas ele não podia fazer nada pelo pecado dele. Apenas Cristo pode providenciar, irmãos, o que era necessário, ou pôde providenciar o que era necessário para que essa intercessão fosse possível, e para que o culpado pudesse ser inocentado, sem que a justiça fosse corrompida. E isso ele fez sendo a propiciação pelos nossos pecados. Essa palavra, meus irmãos, precisa da nossa atenção. O que é propiciação? É tão interessante, meus irmãos, que muitos teólogos não gostam desta palavra. Muitos teólogos dizem que esta é uma palavra que pertence ao Antigo Testamento. Essa palavra não tem nada a ver com o Novo Testamento. É aqueles que fazem Deus uma pessoa com uma personalidade meio bipolar. O Deus irado, o Deus furioso do Antigo Testamento não tem lugar no Novo Testamento. São pessoas que aparentemente não leem João capítulo 3, além do versículo 16. Porque mais adiante o mesmo João vai dizer: quem tem o filho tem a vida, mas quem não tem o filho, a ira de Deus sobre ele permanece. E, meus irmãos, a palavra propiciação significa exatamente isso. Aquele ato que afasta, que cria uma barreira, que satisfaz a ira de Deus. E não, capítulo 1, versículo 3, no Antigo Testamento diz: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o pecado. Então, meus irmãos, aqui estou eu, pecador, culpado, e eu não sou inocente. O juiz precisa declarar-me condenado. Para que ele seja justo, e o nosso Deus é justo, ele tem que olhar para mim e para você e dizer: condenado. Próximo caso. Já viu naqueles seriados de justiça, de juiz, de julgamento? O juiz bate o martelo, não adianta reclamar. Ora, bolas, não adianta reclamar nem com árbitro de futebol. Você já viu algum voltar atrás em cartão vermelho, cartão amarelo, em pênalti anotado? Aquela multidão de jogadores, o árbitro diz: não quero saber não. Ele aponta para cá e acabou. Muito maior do que um árbitro de futebol, do que um juiz terreno, o nosso Deus olha para mim e diz: condenado. Aí entra a propiciação. Leon Morris, um teólogo, diz que a propiciação é o sacrifício que desvia a ira e possibilita o acesso a Deus através do cancelamento do pecado e da justificação pela obra suficiente e completa de Cristo. Muitos possuem, como eu disse, irmãos, uma profunda dificuldade com a ideia da ira de Deus. Inclusive, em algumas traduções, propiciação, hiliasmos, foi traduzida para expiação, porque as pessoas não gostam da palavra propiciação. Ou seja, expiação, que é apenas perdão de pecados, eles gostam. Mas o ato, o sacrifício que desvia a ira, eles têm dificuldades. Porque, como disse, eles não conhecem ou preferem desconhecer alguns fatos
do Novo Testamento. João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Romanos 1,18: portanto a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Efésios 5,6: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Essa semana, irmãos, eu tive a oportunidade de tentar ajudar uma irmã que veio com a famosa frase: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eu falei: irmã, a frase está incompleta. Deus ama, mas também Deus odeia o pecador. E nem com 30 versículos bíblicos ela conseguiu se convencer de que o pecador, o ímpio, está debaixo da ira de Deus, como eu e você estávamos, como todo aquele que ainda não entregou sua vida a Cristo ainda está. Mas Ele é a propiciação por nossos pecados. Ele cancelou a ira que estava sobre nós. Irmãos, isso é tremendo. Deus enviou o seu Filho, a segunda pessoa da Divina Trindade, para sobre ele manifestar sua ira, ao ponto dele clamar lá na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele ponto, meus irmãos, era como se o próprio Deus tivesse dado as costas para o seu Filho, porque ele carregava lá o pecado de todos aqueles aos quais ele iria salvar. Eu fico pensando, meu irmão, se eu lhe desse uma folha em branco e me pedisse: talvez você não vá lembrar, mas preencha essa folha aqui com todos os pecados que você puder lembrar que você já cometeu. Provavelmente muitos de nós pediriam: me dá uma resma, pois todas as nossas resmas estavam sobre aquele que estava no Calvário. Não só assassinatos, não só estupros, não só coisas absurdas, mas até aquela malcriação que eu fazia para minha mãe quando eu era criança. Sim, o seu filhinho bonitinho, rosadinho, é um pecador miserável, assim como os meus, pelos quais Cristo também foi a propiciação. Tal realização de Cristo é tão poderosa que é suficiente para a salvação de todos os homens e para o perdão de todos os pecados. Porém, como bem sabemos, nem todos serão salvos. Tanto as Escrituras, amados, quanto a realidade à nossa frente afirmam e confirmam isso. Isoladamente, esse texto pode ser muito mal compreendido. Alguns interpretam erroneamente até que o versículo 2 afirma a salvação de todos. Heresia conhecida como universalismo: todos serão salvos. Ora, a Bíblia é clara sobre a existência de um lugar chamado inferno, e que este lugar será habitado pelo diabo, pelos seus anjos caídos e pelos seres humanos que morreram sem a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo morreu para alcançar pessoas de todo o mundo, mas não o mundo todo. Pessoas de toda raça, língua, tribo e nação, mas não todas as pessoas de toda raça, língua, tribo e nação. Seu sacrifício é sem acepção de pessoa, mas não é sem exceção de muitas pessoas. O sacrifício de Cristo cumpre aquilo que Ele objetivou: salvar os seus escolhidos, salvar aqueles a quem Ele iria chamar. E essa, meus irmãos, é a nota final que nos faz ser muito gratos, para saber que a obra de Cristo, aquilo que Ele realizou, garante, é o fundamento, a base da comunhão de vidas perdoadas. Você sabe por que eu convivo com você? Sabe por que você convive comigo? Sabe por que nós somos um corpo? Sabe por que, meu irmão, que você pode viajar lá para Burundi e encontrar uma igreja e em poucos minutos ter comunhão com aqueles irmãos? Por causa de Cristo, por causa dele. Essa semana alguns motoqueiros estavam aqui no motoclube, alguma coisa assim, e eles têm lá o seu interesse em comum, um hobby em comum. Algumas semanas atrás, o pessoal do CTG, da Tradição Gaúcha, estavam pelas ruas vestidas, as moças vestidos, né? Que, aliás, uma das formas mais bonitas que eu acho de uma mulher se vestir, e de vestidos, os homens daquelas roupas típicas. Eles têm um hobby, uma cultura em comum. O que nos une, meus irmãos, não é um hobby, não é uma cultura, não é uma visão que alguém publicou em um livro.
é uma pessoa, é Cristo. É isso que faz de mim o seu irmão e você o meu irmão. É isso que faz de nós um corpo. É isso que mantém a nossa comunhão. E João nos diz: se nós vivemos, cremos e andamos nesta verdade, nesta luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A obra de Cristo garante a base da comunhão de vidas perdoadas. Em outras palavras, Ele é suficiente. Ele tem sido suficiente para você. Ele lhe basta. Ele é verdadeiramente o centro da sua segunda-feira, não apenas do domingo. Ele é onde você concentra toda a sua energia, agradá-lo e servi-lo. Viver para Ele, os seus propósitos e intenções. A resposta das provas que você faz, dos projetos que você faz, se é sim ou não, estão concentradas nele, estão firmados nele. Quando alguém faz algo e abre uma porta para você, você está interessado se quem está abrindo a porta é ele. Ou se alguém fecha a porta, você se concentra no fato de que ele não fecharia se não fosse ele. Uma vida cristocêntrica, uma vida voltada para aquilo que agrada a Cristo, que serve a Cristo, que está aqui para glorificar a Cristo. Oremos. Deus querido, muitas vezes, ó Pai, por desconhecermos estas verdades, nós carregamos culpa, que vem, ó Deus, de ensinamentos baseados em mérito, baseados, ó Deus, em performance. Mas, ó Deus, que graça humilhante, ó Deus, está diante de nós, que eu olho, ó Pai, para uma vida miserável que muitas vezes eu tenho, para que eu olho, ó Deus, para uma existência tacanha que muitas vezes eu consigo viver, mas ainda assim eu olho para a cruz e vejo, ó Deus, graça bendita sendo derramada sobre a minha vida. Ó Deus, fortalece o nosso coração a cada dia, fortalece-nos, ó Deus, de que nós não estamos, graças a Deus, em nenhuma inimizade com o Senhor, porque ali na cruz, ó Deus, tudo foi pago, tudo foi consumado, e nós hoje, ó Deus, estamos ao teu lado, com Cristo como nosso intercessor. Ele, ó Deus, e nele somos aceitos diante de Ti. Deus querido, muito obrigado por nós voltarmos a este texto e sermos lembrados, ó Pai, de verdades eternas. Não precisamos de novas verdades, não precisamos de cursos que façam nos sentir bem, não precisamos, ó Deus, de grupos de ministérios que na verdade não são com palavras de autoajuda, porque nós já temos toda a ajuda do alto que precisamos, onde Cristo está sentado à destra de Deus e nós com Ele, nos lugares celestiais. Obrigado, Deus, que esta verdade que aprendemos hoje aqueça o nosso coração, fortaleça nossos músculos espirituais, nos ajude nesta semana a compartilhar desse Cristo maravilhoso as pessoas ao nosso redor. Em nome dele que nós oramos, gratos, felizes por lhe pertencer através dele. Em nome dele oramos, amém e amém.